Olá, boa tarde. Salvador anunciou que vai suspender a vacinação contra a Covid por falta de doses. A prefeitura afirma que já aplicou todo o lote que recebeu do governo federal. A prefeitura do Rio de Janeiro engrossou o pedido por mais vacinas e diz que o estoque que tem disponível só vai durar até terça-feira. A Fiocruz começou a envasar o primeiro lote da vacina de Oxford AstraZeneca fabricada no Brasil, mas a entrega deve ficar para o mês que vem. O Ministério Público de Goiás investiga se fazendeiros se passaram por funcionários de postos de saúde para furar a fila da vacinação. E ainda, a economia do Reino Unido fecha o ano com uma queda recorde de quase 10%. E a prévia do PIB do Brasil indica uma retração de 4%. O Ceará puxa o aumento do número de assassinatos no país. O presidente do comitê organizador dos Jogos de Tóquio renuncia depois de ser criticado por declarações machistas. Parlamentares de Myanmar denunciam violações dos direitos humanos depois do golpe militar do país. E a sexta-feira de carnaval, sem festa. Os foliões do Recife compraram adereços para brincar em casa. E grupos tradicionais do Rio vão se apresentar em teatros e transmitir a festa pela internet. O Jornal Hoje está começando. Uma sexta-feira pré-carnaval bem diferente em todo o Brasil. Em todos os estados existem medidas de restrição para evitar a aglomeração de pessoas. Mesmo nas cidades onde a folia tem uma tradição mais forte, a festa vai ter que ser em casa mesmo e com poucas pessoas. É um silêncio nada comum para uma sexta-feira pré-carnaval em Olinda. Bem diferente da multidão do ano passado. Em outros tempos, as ruas e ladeiras de Olinda já estariam todas decoradas, bem mais coloridas, prontas para receber os turistas que se hospedam nas casas do sítio histórico durante o carnaval. Mas esse ano o governo do estado proibiu todo tipo de festa por esses dias. Inclusive as lives, aquelas transmissões de shows pela internet, estão restritas. Podem ter no máximo 10 pessoas. Mas o pernambucano que gosta mesmo de carnaval vai dar um jeito de não deixar esse período passar em branco. Tem que ficar no clima. Amanhã eu boto uma rosa no cabelo, dia de carnaval eu boto uma rosa no cabelo. Mesmo sem festa? Mesmo sem festa. Um dos blocos mais tradicionais de Pernambuco foi para a internet pela primeira vez. O Centenário Cariri Olindense investiu também na venda de camisetas para garantir renda para o próximo desfile. A gente se posicionou nas redes sociais para estar com esse contato com o nosso folião, levando a nossa história, resgatando inclusive outros carnavais, nos nossos TBTs, né? Para não perder esse contato afetivo com o folião. Bares e restaurantes vão fechar a partir de hoje às 8 da noite no sítio histórico de Olinda e no bairro do Recife. Em todo o estado de Pernambuco, as festas e blocos estão proibidos. O policiamento vai ser reforçado. Mas policiais também nos principais pontos turísticos de Salvador. Ambulantes não podem vender bebidas alcoólicas. Em Minas Gerais, qualquer festa está proibida sem exceções. Quem vive do carnaval sente falta, mas entende que é necessário evitar aglomerações nesse momento. A hora agora é de ficar em casa, não vai ter carnaval, é esperar pela vacina e por um mundo cheio de esperanças que a gente tem pela frente. Na capital mineira, bares e restaurantes estarão fechados amanhã e domingo. Nos outros dias funcionam em horário reduzido, das 11 da manhã às 3 da tarde. Já o comércio vai funcionar normalmente. No centro do Recife, as lojas também vão poder abrir. Essa que vende fantasias e adereços não renovou o estoque. Está vendendo o que sobrou do ano passado. Apesar de o movimento não ser como a gente esperava, mas tá bem legal o movimento. É a vontade de fazer carnaval mesmo em casa, sem muita gente, que está salvando as lojas. Para enfeitar a minha laje, né? Para brincar com a minha netinha. Aqui comprei para enfeitar. Carnaval em casa. Sadio. A animação continua. A gente tem que brincar, mas com segurança. Beatriz tem uma coleção de fantasias. Ela adora o carnaval e já sabe como vai se divertir, mesmo em casa. Vou colocando algumas marchinhas, algumas músicas, boto um acessório, né? Para entrar no clima. Não vou deixar uma data dessa tão importante passar em branco de jeito nenhum. Mesmo que seja dentro de casa,
com todas as recomendações que são para tomar. É isso aí, afasta o sofá, muda os móveis de lugar, abre um espaço na sala e curte o carnaval numa boa, né? Sem riscos. E assim como não vai ter carnaval de rua, não vai ter desfile também de escola de samba. No Rio de Janeiro, a prefeitura também implantou medidas contra aglomerações hoje e nos próximos dias. Esse ano, a Marquês de Sapucaí é só uma passarela. Sem o samba, sem o brilho das fantasias, sem o calor do público. O vírus capaz de cancelar a maior festa popular do país já mostrou que não veio para brincar. Por isso, esse ano, a folia ganhou outro significado. Virou sinônimo de desrespeito à saúde. Mas tem gente ignorando o risco. Ontem à noite, pessoas saíram fantasiadas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e sem máscaras. A polícia militar usou gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Em Magé, também na Baixada, foliões insistiram em botar o bloco na rua. A aglomeração começou às 11 da noite e invadiu a madrugada. Aqui na cidade do Rio, a prefeitura prometeu intensificar a fiscalização com o apoio da Polícia Militar e dos bombeiros para impedir os blocos nas ruas, bailes e festas. E também está de olho nas redes sociais, monitorando eventos clandestinos que estão sendo divulgados na internet. Mesmo a posteriori, eventuais festas clandestinas que porventura ocorram e a prefeitura não esteja presente no momento, nós usaremos as informações disponíveis para notificar, autuar e punir os responsáveis por essas festas. No trânsito também tem restrições. Os bloqueios nos principais acessos à cidade para impedir a entrada de veículos fretados começaram a valer às 5 horas da manhã de hoje e vão até o próximo dia 22. Não dá para fugir da realidade. As aglomerações não demoram a trazer consequências. O que aconteceu nas festas de Natal e no Ano Novo é um exemplo disso. No dia 19 de janeiro, a cidade do Rio registrou o segundo maior número de mortes de toda a pandemia, 193 em 24 horas. O alerta vem do epidemiologista Roberto Medronho, um cientista apaixonado por carnaval. Ele é um dos fundadores do Simpatia Quase Amor, tradicional bloco de rua no Rio. Novas aglomerações farão com que daqui a 2 semanas tenhamos um novo aumento, novo número de óbitos e estresse nos serviços de saúde. Temos criatividade suficiente para não deixar passar a data em branco, que é uma data muito importante, né? Mas sem que nós nos aglomeremos. Essa noite, a data que sempre marcou o início da festa não vai passar em branco. O Sambódromo vai ser palco de uma cerimônia em homenagem às vítimas da Covid. E vai ficar assim, todo iluminado com as cores das escolas de samba, à espera de um carnaval colorido e cheio de vida no ano que vem. Esse esforço agora do carnaval é para não acontecer o que aconteceu no fim do ano, né? Por causa das festas de Natal, de Réveillon especialmente, né? Muita gente se contaminou e muita gente, infelizmente, morreu nesse mês de janeiro e agora em fevereiro. Então é isso, é um esforço, né, coletivo da sociedade para evitar novas tragédias aí nessa época de carnaval. Para isso a gente sabe também que tem que ter vacina, mas olha que preocupante, a Prefeitura do Rio anunciou hoje que o estoque de vacinas contra o coronavírus deve terminar na terça-feira. Vamos ao vivo conversar com o Danilo Vieira sobre tudo isso. Danilo, boa tarde, bem-vindo. Me diz uma coisa, e agora, como é que fica? Tem previsão de chegar mais vacina aí no Rio? Conta pra gente, por favor. Oi, Tralha, uma boa tarde para você. Olha, o jeito agora é esperar, porque não tem previsão de chegada de novas doses. E o estoque atual de vacinas só vai até terça-feira, como você falou. E na terça-feira estava marcada para começar a imunização dos idosos com mais de 83 anos, o que só vai poder acontecer se chegarem mais doses. Na terça-feira também está marcada para começar a aplicação do reforço daquelas primeiras pessoas do grupo prioritário que receberam a primeira dose 4 semanas atrás, mas a Prefeitura disse que essas doses estão garantidas, o que é uma boa notícia, um motivo de preocupação a menos. Ainda segundo a Prefeitura, 224 mil cariocas foram imunizados até o momento. Vamos ouvir agora o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre as incertezas da vacinação aqui no Rio de Janeiro.
Há algumas possibilidades aí para que a gente continue a campanha de vacinação sem alterar o calendário, que é a remessa de novas doses pelo Ministério da Saúde ou uma negociação da utilização da segunda dose desse lote de 50 mil que a gente recebeu essa semana. Esse é o problema, né? As vacinas que vão chegando a conta-gotas. Em Salvador, a aplicação da primeira dose também da vacina contra a Covid vai ser suspensa neste fim de semana pelo mesmo motivo do Rio, porque o estoque está acabando. Vamos ao vivo, então, até lá, conversar com a Camila Marinho. Camila, boa tarde. Que notícia triste, né? E como é que ficam as pessoas que estavam programadas para serem vacinadas a partir de hoje, sábado, domingo? Boa tarde para você, Trali. Ótima tarde a todos. Infelizmente, vão ter que esperar um novo calendário. Hoje estão sendo vacinados idosos com 85 anos ou mais. Esse anúncio foi feito hoje pela manhã pelo secretário municipal de saúde, Léo Prates, que, segundo ele, não há doses suficientes para manter a imunização. A previsão inicial era começar no fim dessa semana a vacinação para idosos com mais de 80 anos. Mas é isso que não vai acontecer com essa suspensão da vacinação anunciada agora. Salvador já aplicou a primeira dose em quase 23 mil das 34 mil pessoas do público, que vai de 80 a 89 anos. Na última quarta-feira, a Prefeitura suspendeu a campanha para profissionais de saúde com o objetivo de destinar mais doses para os idosos. No total, pouco mais de 109 mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose, entre trabalhadores da saúde, profissionais de saúde, como eu disse, idosos e também pessoas com deficiência que moram em residências de longa permanência, além dos idosos com mais de 80 anos. Esse número de 109 mil é o equivalente à quantidade de doses que a Prefeitura já recebeu. Mas o governo do estado espera enviar já um novo lote para Salvador na semana que vem. E é esse novo lote, Trali, que vai garantir a segunda dose para quem já recebeu a primeira. Pelo menos isso está garantido. É isso, Trali. Obrigado, Camila, pelas informações. Bom trabalho para você. E a gente vai, então, fazendo a nossa lição de casa, que é se cuidando ao máximo enquanto não chega mais vacina. Nossa produção perguntou para o Ministério da Saúde exatamente sobre isso, o fim do estoque de vacinas em algumas cidades. E aí, por nota, o Ministério diz que a distribuição da vacina contra a Covid-19 segue critérios técnicos estabelecidos no Plano Nacional para Vacinação contra a Covid. Nota diz ainda que um ofício destinado aí aos estados, municípios, no dia 8 de fevereiro, alertou que não seguir a ordem priorizada pelo programa pode acarretar exatamente na falta de vacinas para os grupos de maior risco e que os estados são responsáveis pelo envio aos municípios de acordo com necessidades e planejamentos locais. O Ministério conclui dizendo que está com negociações abertas com laboratórios de todo o mundo para a compra de mais doses. Mas é isso, né? Está faltando geral. Instituto Butantan já entregou ao Ministério da Saúde quase 10 milhões de doses da vacina Coronavac. E ainda esse mês deve liberar mais 600 mil doses por dia. Aqui em São Paulo, mais de 1.300.000 pessoas já foram vacinadas. E hoje a capital paulista começou a aplicar a segunda dose da Coronavac em profissionais de saúde da linha de frente de combate à Covid-19. Amanhã desta sexta-feira foi mais um plantão corrido da Mônica Calazans no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, um dos hospitais de referência para a Covid-19 em São Paulo. As 60 vagas da unidade de terapia intensiva estão ocupadas. A Mônica se formou enfermeira aos 47 anos e, quando soube que tinha vaga para trabalhar na linha de frente do combate ao novo coronavírus, se candidatou. Hoje a Mônica tem um compromisso muito importante saindo aqui do hospital, porque ela vai tomar a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. E aí, Mônica, como é que foi? Como é que se sentiu da primeira dose para cá? Como é que foi? Bom, da primeira dose para cá eu me senti muito bem. Não tive nenhum tipo de sintoma, não tive absolutamente nada. As minhas atividades também continuam a mesma, continuei trabalhando tranquilamente, não tive absolutamente nada. A Mônica foi a primeira pessoa a tomar uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. Foi no dia 17 de janeiro, um domingo, que ela nunca mais vai esquecer. A segunda dose foi aplicada hoje, no começo da tarde.
A Coronavac, desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e a vacina de Oxford, feita com o laboratório AstraZeneca, as duas aprovadas no Brasil até agora, devem ser aplicadas em 2 doses. O intervalo entre as 2 doses da Coronavac é de 2 a 4 semanas. Já para quem tomou a primeira dose da vacina de Oxford, o intervalo é de 4 a 12 semanas. O que significa a segunda dose? Significa um reforço para a primeira dose, porque esses trabalhos que mostraram eficácia acima de 50%, essa eficácia foi estabelecida em cima da administração de duas doses da vacina. Até agora, o Instituto Butantan já entregou 9.800.000 doses da Coronavac para o Ministério da Saúde. E a partir do dia 23, promete liberar 600.000 doses por dia. E não é porque a vacinação emergencial já começou que os estudos sobre a Coronavac terminaram. Na próxima quarta-feira, começa uma vacinação em massa em Serrana, no interior de São Paulo. A expectativa é que 30 mil moradores sejam imunizados. A cidade apresentou altos índices de circulação do vírus e o Butantan quer entender se a vacina é eficaz na redução da transmissão. O Butantan também explicou que as vacinas são exclusivas para o estudo e que não interferem na distribuição para as outras cidades. É um projeto de estudo clínico, foi aprovado pelo Comitê Nacional de Ética e Pesquisa, pela Anvisa. Então é um estudo complexo, mas que vai permitir um conhecimento profundo do efeito da vacina. O médico infectologista Jamal Suleiman explicou que a proteção contra a Covid-19 só será efetiva mesmo quando o maior número possível de pessoas for vacinado. O vírus, uma vez, ele não vai deixar de circular, isso é verdade, isso é fato. Mas uma vez ele não encontrando pessoas suscetíveis, você estabelece aquilo que a gente chama imunidade de rebanho, estabelece um cinturão de proteção na população que recebeu a vacina. Então, a partir daí, o que eu estou dizendo é o seguinte: não baixe a guarda até que a gente tenha vacina para todos. Porém, isso não me dá o direito de ficar sem a máscara, sem usar os métodos de higiene. Por quê? Nem todo mundo está imunizado. Então, em respeito aos brasileiros, eu vou continuar. Quando todos estiverem imunizados, que tiver assim 100%, aí eu vou ter o prazer de jogar a máscara fora. É isso, né? É o simbolismo, né? E é também isso, a solidariedade com as pessoas que ainda estão numa situação difícil. E olha só, aqui em São Paulo começou também a vacinação dos moradores de rua com mais de 60 anos. Você já vê comigo aqui ao vivo o Felipe Guedes, ele fez a reportagem que você acabou de assistir e agora está aqui já ao vivo comigo. Felipe, boa tarde e bem-vindo. Conta pra gente como é que está a vacinação, então, de morador de rua. Oi, Trali, boa tarde. Começou hoje cedo, viu? A Prefeitura tem a expectativa de vacinar 2.200 pessoas nessas condições, né? Com mais de 60 anos e sem teto. Isso foi uma recomendação do Ministério Público e da Defensoria Pública e a Prefeitura, então, vai atender e vai fazer essa vacinação nas visitas que, normalmente, os equipamentos, né, e as pessoas que trabalham na Prefeitura já fazem nos abrigos e também as pessoas que vivem na rua. Agora à tarde, numa entrevista coletiva aqui na sede do governo paulista, o governador João Dória disse que a partir de agora eles vão anunciar em toda a entrevista coletiva um ranking das 10 cidades do estado que tiverem mais vacinados de forma proporcional à população. Segundo o governador, isso é para incentivar a vacinação no estado e também para que ela aconteça de uma forma mais ágil dentro das possibilidades de cada cidade. Tralha. Valeu, Felipe. Muito obrigado aí pelas informações. Bom trabalho para você e boa tarde. No Rio de Janeiro começou agora há pouco o invase da vacina contra a Covid-19 produzida pela Fiocruz. E quem tem os detalhes ao vivo aqui pra gente é a Fernanda Grael. Fernanda, bem-vinda e boa tarde. Boa tarde para você, Trali. Boa tarde a todos. Olha, 200 mil doses da vacina já começaram a serem vazadas hoje e outras 200 mil serão amanhã. Esses são os lotes de teste. A gente vai ver agora imagens gravadas há pouco da máquina e dos profissionais que estão trabalhando nesse processo. Cada frasco de vidro recebe 5 doses da vacina. As doses envasadas nesses 2 primeiros lotes vão ficar cerca de 20 dias no controle de qualidade e depois precisam receber a aprovação da Anvisa. O Ministério da Saúde vai fazer a distribuição das doses país afora.
A expectativa é que essa capacidade de envasar as vacinas aumente cada vez mais aqui na Fiocruz. A Fiocruz espera que sejam 700 mil doses por dia no início de março e em meados do mês que vem, 1.300.000 doses envasadas por dia. Normalmente, esses lotes de teste, eles não são aproveitados na vacinação, mas esses envasados hoje e amanhã devem ser sim, justamente por conta da importância de combater o coronavírus. É hoje que nós estamos começando o invase do primeiro lote, é um lote de teste, mas ele é muito importante para a gente, porque é esse lote, né? São 2 lotes de teste, um hoje e um amanhã, são esses lotes que vão estabelecer todo o processo de produção daqui em diante. Mas na semana de 15, né, em algum dia da semana de 15 de março, a gente começa a liberar os lotes definitivamente e aí a gente já tenha uma sequência assim, bem contínua, né, de produção e liberação de lotes. Muito bem, a gente sabe que o Plano Nacional de Imunização, né, ele está aí sob o comando do Ministério da Saúde. Andréa Sadi já está ao vivo comigo aqui. Andréa, bem-vinda e boa tarde. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nós sabemos que foi ao Senado ontem, né, para colocar água na fervura aí das críticas às ações ou às omissões dele, né, na condução do Ministério durante essa pandemia que não termina. E acabou saindo mais desgastado do que ele entrou nessa sabatina no Senado. Como é que fica a situação dele agora, Andréa? Vale, boa tarde a você, boa tarde a todos. Mais desgastado, mais pressionado e cobrado a dar explicações em relação às ações do governo no combate à pandemia. Ele foi cobrado, Trali, não só por senadores de oposição, que fizeram duras críticas, mas por senadores que também têm uma espécie de alinhamento ao Palácio do Planalto, como é o caso de senadores do MDB, o antigo PMDB. Qual que é a preocupação do governo agora? Que essa fala do Pazuello, ela tenha incentivado ainda mais os senadores a pedirem a instalação de uma CPI da saúde. É uma pauta antiga de senadores de oposição que pode, sim, ganhar adesões cada vez mais com o agravamento da crise e a falta de respostas do Ministério da Saúde. O senador de oposição, Randolfo Rodrigues, diz que já tem as assinaturas para que a instalação ocorra, mas depende de um alinhamento, de um acordo com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Então, qual é a estratégia do governo agora? É retirar assinaturas para evitar essa instalação, porque eles acham que a CPI vai ser transformada num palco de desgaste ainda mais para o ministro da Saúde e, por conta disso, para o Palácio do Planalto, para o presidente Jair Bolsonaro. Alguns articuladores políticos do Palácio e também líderes governistas já estão fazendo esse trabalho e têm dito o seguinte, que se a CPI ela for de fato instalada, ela também vai servir para ouvir governadores, ou seja, o governo já se prepara para um eventual contra-ataque. Então, é no ambiente político toda essa discussão. Senadores de oposição estão cogitando ir ao Supremo Tribunal Federal para garantir a instalação da CPI e Pazuello, enquanto isso, fica ali dando explicações que não são suficientes na avaliação de parlamentares. Os parlamentares dizem que eles estão sendo muito cobrados pelas suas bases para dar resposta sobre a vacinação, sobre esse plano de vacinação e também por conta dos insumos, e que isso cabe ao Executivo. Por isso que eles querem evitar um palco político lá no Congresso Nacional para desgastar ainda mais o governo por meio do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que tem a confiança do presidente da República. Tralho. Obrigado, André. Lembrando sempre também, né, que o ministro Eduardo Pazuello é alvo de um inquérito, né, da Polícia Federal sobre a condução, né, do Ministério da Saúde, as ações ou omissões dele em relação à crise toda da Covid-19 no Amazonas, né, quando muita gente, infelizmente, morreu por falta de oxigênio. E esse inquérito está em andamento ainda. Obrigado, Andréa. Boa tarde, um ótimo trabalho para você. E o Ministério da Saúde afirmou agora há pouco que assinou ontem o contrato de compra dos outros 54 milhões de doses da Coronavac
do Instituto Butantan aqui de São Paulo. De acordo com o Butantan, já foi feito o pagamento de 505 milhões de reais referentes aos 8 milhões e 700 mil doses entregues agora no mês passado, em janeiro. Vamos juntos dar uma olhadinha como é que anda a vacinação, de acordo com o boletim de 8 da noite do consórcio de imprensa. Até ontem, portanto, 4.584.338 brasileiros receberam a primeira dose da vacina. Na quinta-feira, eram 4.321.678. Total de vacinados com a primeira dose, portanto, chegou a 2,16% da população brasileira. 108.735 pessoas receberam a dose complementar nestes estados aqui: Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Sergipe. O número está aumentando, mas a gente precisa, claro, acelerar esse processo com mais vacinas com urgência. E agora a evolução nos estados. Ontem, Distrito Federal e 23 estados atualizaram os dados. Você vê comigo aqui o percentual de doses aplicadas em relação à população. E quanto mais escuro o azul no mapa, mais pessoas foram vacinadas de maneira proporcional. Os 5 que mais aplicaram a primeira dose até o boletim de 8 da noite do consórcio foram o Amazonas, com 4,16%, Distrito Federal, 3,60%, Roraima, 3,26%, Mato Grosso do Sul, 2,77% e São Paulo, com 2,66% da população vacinada. Esses números têm que subir muito. Se a vacinação para o seu grupo ou sua faixa etária já começou na sua cidade, procure, por favor, onde tomar a dose. Vacina, sim. Ministério Público de Goiás investiga grupos de pessoas em 16 cidades que teriam furado a fila de prioridades para receber a vacina contra a Covid-19. A lista de pessoas vacinadas em Séries, norte do estado, causou surpresa e indignação nos moradores. Dos 877 nomes que aparecem, pelo menos 20 são parentes de médicos e servidores públicos que nunca trabalharam em unidades de saúde da cidade. Nesses hospitais privados, aproveitaram para incluir parentes dos médicos, parentes, namoradas, esposas, mãe, pai, pessoas que não têm nenhuma participação na área de medicina. Pessoas que são fazendeiros, pessoas de alto poder aquisitivo. Segundo a prefeitura, na primeira remessa chegaram 890 doses da vacina. O problema é que, com o esquema de fura-filas, os idosos que deveriam ser prioridade ficaram de fora. Só foram vacinados 10 idosos que pertencem ao lar dos vicentinos aqui. O restante dos idosos com mais de 90 anos da cidade não foram vacinados, estão esperando próximas remessas. Com isso, vai abrir uma janela de tempo que pode custar a vida de muitos idosos por causa desses fura-filas. Nós já montamos a nossa equipe para ter um processo administrativo disciplinar aqui dentro da prefeitura para ver o que aconteceu realmente. Nos próximos dias, a promotoria deve oferecer denúncia contra quem mentiu para ser vacinado. Quem for condenado por ter furado a fila de prioridade pode ser preso ou então pagar uma multa no valor de R$50 mil. Esse dinheiro será destinado ao Fundo Municipal de Saúde. O Ministério Público também está investigando denúncias de fura-filas na vacinação de Orizona, no sudoeste do estado. O promotor ficou assustado quando recebeu a lista com os nomes de 365 vacinados. 120 estão sendo investigados. E a gente já verificou que, de fato, foram vacinados veterinários, pessoas que trabalham no sindicato rural, pessoas que não estão na linha de frente, o secretário de saúde. Isso é muito frustrante. A gente vive um momento de excepcionalidade, um momento de dor para muitas famílias. O que se espera da população e principalmente dos gestores públicos é solidariedade, é amor ao próximo. Falou tudo, né? E que escândalo isso, né? Como é que alguém que faz isso bota a cabeça no travesseiro e consegue dormir com tranquilidade, hein?
como é que consegue. Secretaria de Saúde de Arizona negou qualquer irregularidade e afirmou que as doses para imunizar os idosos já estão sendo aplicadas. Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que criminaliza exatamente isso, o ato de furar a fila para ser vacinado não apenas contra a Covid-19. E essa proposta cria a chamada infração a plano de imunização, com pena de 1 a 3 anos e também multa. E a punição pode ser aumentada em 1/3 caso envolva falsificação de atestado ou de outros documentos. Esse projeto incluiu ainda no Código Penal outros 2 crimes, o de corrupção em plano de imunização, quando alguém usa o cargo para infringir, para burlar a ordem de vacinação, e o de peculato de vacinas, para punir servidor público que se apropria ou desvia o insumo médico. O texto precisa ainda ser analisado pelo Senado antes de seguir para aprovação do presidente da República. No Pará, os casos da variante brasileira e o aumento de casos também de Covid-19 pelo estado fizeram o governo local prorrogar o fechamento total de algumas cidades e proibir de hoje até quarta-feira, dia 17, viagens de barco e também de carro entre Belém e 16 cidades da ilha do Marajó. Em todo o estado do Pará, a taxa de ocupação de leitos de UTI, para a Covid-19 está em 84% já. Em Portel, na Ilha do Marajó, no Pará, a despedida da amiga que não resistiu à Covid revoltou Regiane. Faltaram equipamentos básicos para socorrer a radiologista. O respirador faz uma diferença enorme. Nós temos uma equipe maravilhosa de saúde, uma equipe exemplar que se dedica 24 horas em prol dessas pessoas, mas não temos suportes necessários. A ajuda não conseguiu chegar a tempo para Sandra, mas segundo a secretaria, a situação de oxigênio tem sido normalizada na cidade. Nós já fizemos distribuição de cilindros a todos os municípios que compõem o Marajó para que não haja desabastecimento de oxigênio. Mesmo com os esforços das equipes de saúde, o estado vive um aumento no número de casos de Covid. Para frear a doença, o governo proibiu, a partir de hoje, viagens de barco e carro entre Belém e 16 municípios que ficam na Ilha do Marajó. Somente o transporte de cargas e passageiros que realizam atividades essenciais está liberado. A medida vale durante o carnaval. Os casos de Covid cresceram 32% na Ilha do Marajó entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Muitos pacientes precisam ser transferidos para receber tratamento adequado em hospitais de referência. Mas a rede de saúde segue sobrecarregada aqui no Pará. Mais de 80% dos leitos de UTI para pacientes com coronavírus estão ocupados no estado. Na região oeste, exames detectaram a nova cepa brasileira do coronavírus em 11 pacientes. 3 pessoas são da mesma família. É importante saber o quanto ela está disseminada. Claro que Belém, tem que ter uma amostragem maior por conta do número de pessoas. E agora, o que a gente precisa recomendar é que as pessoas reforcem as medidas de distanciamento e de cuidado. Por causa da presença das novas variantes, o oeste paraense postergou o lockdown. As restrições terminariam hoje, mas a medida vai seguir por mais 7 dias, segundo o governo. A mãe da Márcia contraiu o vírus no início do mês. Betânia Monteiro, 46 anos, tinha 4 filhos. Lutou, mas foi vencida pela doença nesta semana. A gente nunca imaginava que minha mãe ia pegar essa doença. A gente tomava bastante cuidado. Nossos sentimentos aí para a família. Números da pandemia no Brasil agora, atualizados à 1 da tarde pelo consórcio de imprensa. Nós já tivemos aqui no nosso país, 236.638 vidas perdidas para a Covid-19. O total de casos infectados até agora, 9.725.231. A média móvel de casos ficou assim, 45.504 novos registros por dia, 13% a menos do que há 2 semanas, ainda dentro da estabilidade. Média móvel de mortes foi a maior desde o dia 26 de julho. Ontem o país registrou 1.073 óbitos por dia, 1% a mais do que 2 semanas atrás. Faz 22 dias que essa média fica acima de 1.000 mortes.
E agora um mapa da pandemia nos estados aí, portanto, de acordo com o boletim também de 8 da noite do consórcio de imprensa. Com alta na média de mortes, ficaram 6 estados que estão aqui para você em vermelho: Acre, Pará, Roraima, Tocantins, Maranhão e Bahia. Maiores altas em Roraima, com 117%, e no Maranhão, com 103%. Em estabilidade, nós tivemos o Distrito Federal e 14 estados que estão em amarelo no mapa: Amazonas, Rondônia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, o DF, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e também Rio Grande do Sul. Os 6 estados em azul agora são aqueles que registraram queda na média de mortes: Amapá, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e também Santa Catarina. Maiores quedas no Paraná, com 42%, e no Amapá, com redução de 34% na média de óbitos. Mais detalhes sobre a situação da pandemia no seu estado, sobre a campanha também de vacinação, por favor, você confere em g1.com.br/coronavírus. Em todo o Brasil, os últimos meses foram marcados por quedas no isolamento social. Tem um levantamento do Observatório Covid da Universidade Federal de Minas Gerais que mostrou que a taxa de isolamento social em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte ficou em torno de 40% em média agora em fevereiro. Isolamento, distanciamento social. São recomendações que a gente ouve toda hora. Mas onde essas medidas ainda estão sendo seguidas? Em Belo Horizonte, mesmo com o fechamento recente do comércio, já faz um bom tempo que as ruas vivem cheias. Há muita aglomeração ainda, o pessoal, né, não respeita distanciamento, tem uns sem máscaras. Não é só aqui, não. O Observatório Social da Covid-19 da UFMG monitora pela localização dos celulares a quantidade de gente circulando nas ruas. Em algumas das principais capitais brasileiras, fevereiro registrou os piores índices de isolamento social desde dezembro. Na cidade de São Paulo, nos dias 9 e 10 de fevereiro, a taxa de pessoas em casa ficou em 36%, muito abaixo da média de isolamento registrada em abril do ano passado. No Rio de Janeiro, o melhor índice registrado também foi de 60%, mas lá no começo da pandemia, em 5 de abril. Desde novembro, o isolamento no Rio vem despencando e agora, em fevereiro, chegou a ficar abaixo de 40%. Em BH, o dia em que as ruas ficaram mais vazias foi 5 de abril de 2020, quando 57% dos moradores ficaram em casa. Esse mesmo patamar se repetiu no último domingo, mas porque um temporal desabou sobre a cidade. Bastou o sol voltar para a circulação voltar a subir. Na quarta-feira, Belo Horizonte teve o pior índice de isolamento em 2021, 35%. As pessoas não podem ter a falsa sensação de que, com a chegada da vacina, a situação está sob controle. Muito pelo contrário, né? Se a gente continuar circulando do jeito que está, negligenciando todas as medidas, a gente corre o risco de morrer na praia. Em Manaus, o movimento está sendo inverso. A cidade, que enfrenta um colapso no sistema de saúde, impôs decretos mais rígidos para reduzir a circulação de pessoas. Isso vem dando certo. No fim de janeiro, mais da metade dos moradores ficou em casa. É um isolamento por força maior, mas que, na opinião dos médicos, deveria ser a regra nesta luta contra a Covid. Temos agora um feriado de carnaval, onde muitas pessoas estão com ideia de viajar. Temos que ter o máximo cuidado, não podemos repetir os erros do final do ano. E nós não podemos perder mais vidas no fim do jogo, na prorrogação. Portanto, vamos nos manter em casa, distanciar o máximo possível. Ao sairmos, evitarmos aglomerações, locais fechados, usarmos máscara 100% do tempo. O atendimento dos dentistas teve que se reinventar nessa pandemia. Foi preciso rever procedimentos para evitar a contaminação. Mesmo quem tem medo estava com saudade de ouvir esse som. Mas para chegar na cadeira do dentista é preciso passar por várias etapas. Temperatura medida, álcool em gel, questionário sobre sintomas da Covid-19. Na Faculdade de Odontologia da UFMG, tem até teste de PCR para profissionais e pacientes.
Depois de quase um ano fechados, os laboratórios retomaram o atendimento a quem não pode pagar consulta particular. A gente é atendido pelos alunos, né? Mas qualquer dúvida, chama o professor vem, explica se precisa da ajuda, eles ajudam também, é muito importante. O laboratório também tem restrição de uso, seguindo protocolos nacionais e internacionais de biossegurança. Esses espaços, chamados de rosetas, que têm 6 cadeiras de atendimento, hoje só têm autorização para funcionar uma por vez. Isso porque os equipamentos de odontologia produzem aerossóis, o que facilitaria a transmissão do vírus no ambiente. Restringindo o espaço, é possível garantir segurança para quem é atendido e para quem faz o atendimento. Com essa possibilidade de retorno, mesmo parcial, das atividades, a gente cumpre 2 finalidades da universidade, que é formar recursos humanos de qualidade e atender a população que necessita do atendimento. Os novos cuidados fizeram o número de atendimentos cair na UFMG. Antes da pandemia, eram 7.392 por mês. Hoje, apenas 96 atendimentos por mês e só casos urgentes. O mesmo acontece com dentistas de todo o país. Hoje, com toda a segurança, o cirurgião dentista atende em seus consultórios e clínicas, seguindo as recomendações de cuidados, né, com relação à biossegurança. Obviamente que não poderemos retomar o mesmo ritmo, né, de antes da pandemia, mas há uma possibilidade grande do retorno da normalidade deste atendimento, com segurança. Os dentistas também são considerados profissionais de saúde que atuam na linha de frente. E tanto os profissionais quanto os pacientes estão sujeitos à contaminação pelo coronavírus. Por isso, todo o protocolo de atendimento durante a pandemia segue orientações do Ministério da Saúde. Este guia alerta sobre cuidados básicos nos consultórios e sobre como agir com pacientes mais vulneráveis, por exemplo, as gestantes. Ainda que com algumas restrições, o retorno do atendimento gratuito na UFMG em Belo Horizonte foi um alívio para a Yara. A faculdade nos ajuda com isso, que a maioria lá da minha comunidade vem sempre para cá, e o posto indica sempre para cá. Da mesma forma que eles sentem falta, a gente também sente falta de atendê-los, de conversar, de fazer um atendimento de uma forma integral, não olhando só apenas para a boca do paciente. É isso que a gente chama de ajuda humanitária, né, em tempos de pandemia. E por falar nisso, olha só que bacana, tem um grupo de 18 médicos que vai viajar amanhã, sábado, para Manaus, para reforçar o atendimento dos pacientes com Covid-19. A Associação Médica Brasileira já tinha mandado 6 profissionais na semana passada e vai mandar um outro grupo na semana que vem. Tudo isso para tentar aliviar um pouco o dia a dia dos médicos, né, que estão atendendo os casos mais graves na capital do Amazonas. A doutora Marília viaja amanhã. Ela decidiu passar uma semana trabalhando no hospital de Manaus depois de ver as notícias sobre o caos no sistema de saúde do Amazonas e depois de conversar com colegas, médicos que moram lá e que estão no limite das forças para atender o enorme número de pacientes de Covid-19. Os próprios profissionais também estão num quadro de estresse grande, de burnout, então às vezes até para eles terem um alívio, né? É importante a gente ter a solidariedade entre os colegas também. Eu acho que isso pode ajudar tanto os pacientes quanto os próprios, os nossos colegas profissionais de saúde. Marília já trabalhou em UTI, mas fez um curso de atualização para se preparar para o desafio. Só ontem foram confirmados 2.205 novos casos no Amazonas, 1.337 deles em Manaus. Desde o início da pandemia, já foram 9.619 mortes. A ocupação dos leitos de UTI em Manaus está acima de 90%. A doutora Marília faz parte de um grupo de 18 médicos que embarcam amanhã para Manaus. Eles responderam a um pedido da Associação Médica Brasileira, que está à procura de profissionais para atender pacientes de Covid-19 no Amazonas. Além da falta de médicos, os que estão trabalhando desde o início da pandemia estão muito cansados. Nesse primeiro momento, o treinamento foi feito, mas com mais brevidade, porque nós já procuramos selecionar médicos que tivessem experiência prévia necessária para esse tipo de atenção, para esse tipo de atendimento médico.
6 voluntários já viajaram na semana passada. A doutora Michele é obstetra especializada em pacientes de alto risco. Ela está ajudando no Instituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu, em Manaus. O hospital tem 5 leitos de UTI. Todos estão ocupados. Ela diz que não há médicos suficientes para atender principalmente os casos mais graves. Sou ginecologista ocupando o cargo de um intensivista, então é mais ou menos assim que funciona a situação. Graças a Deus eu estudei bastante, eu tenho colegas que me ajudam, eu consegui me preparar para essa situação de adversidade, né? O doutor Matheus chegou ontem a Manaus e já está atendendo na UTI do Hospital de Campanha Newton Lins, que foi reaberto. Ele conta que a estrutura física e os equipamentos na unidade são bons, mas que a falta de médicos é crítica. O que deu para sentir é que eles estão exaustos, assim. Estão emendando 3, 4 plantões seguidos. Eu conversei com a médica que coordena a escala daqui desse hospital em especial. Aí ela já me mandou mensagem, não tem como você dar um esforço, você vai ficar 10 dias, tenta cobrir tais plantões noturnos. Ele faz um apelo aos colegas do Brasil inteiro que também possam ajudar. Se tiver boa vontade, se tiver experiência com paciente grave, com certeza vai ajudar muitos colegas aqui de Manaus. Eles estão precisando de ajuda. Parabéns, né, a esses voluntários aí, muita força para vocês, boa sorte aí nesse trabalho todo tão fundamental e importante. A Secretaria Estadual da Saúde do Amazonas afirmou que tem feito todos os esforços para contratar mais profissionais de saúde, tanto para substituir quem foi afastado, quanto para a abertura de novos leitos. Diz ainda que desde novembro do ano passado já providenciou a contratação temporária de 1.791 profissionais de saúde. Mas, de fato, está faltando muita gente, as equipes estão exaustas, né? Tem quase um ano já de pandemia. Aqui em São Paulo, Manaus, em várias cidades do Brasil e capitais, faltam equipes de saúde para dar atendimento para a Covid-19. O Jornal Hoje vem mostrando a história de pacientes transferidos do Amazonas para tratamento da Covid em outros estados e que já receberam alta. É o caso da dona Solane, de Manaus. Dona Solane foi levada para Pernambuco em estado grave. Passou 16 dias na UTI de um hospital no Recife. Felizmente, ela se recuperou. E antes de voltar para Manaus, pôde realizar um antigo sonho. Aos 55 anos, ela conheceu o mar. Apresentada ao mar, Dona Solane agradeceu pela vida. Só em pensar em ver o mar, o sol, eu estar viva, foi uma graça de Deus. Achei lindo, a coisa mais maravilhosa do mundo, é o mar. Emoção também para quem cuidou da Dona Solane. Para a gente ver uma paciente que veio de tão longe, que ficou em estado tão grave, se recuperar e hoje está tendo alta, realizando um sonho, né, que foi ver o mar pela primeira vez, assim, sem palavras. Estou muito feliz e em nome do hospital, em nome da UTI 1 do Hospital Alfa, sem palavras, realmente é muito gratificante. Parabéns, né? Nossos heróis aí, as equipes de saúde. E ainda hoje o Carnaval Online do Rio. Grupos tradicionais vão se apresentar em teatro e transmitir a festa pela internet. E a renúncia do presidente do comitê organizador dos Jogos de Tóquio depois de ser criticado por declarações machistas. E a seguir, a economia do Reino Unido fecha o ano com uma queda histórica. A prévia do PIB do Brasil indica uma retração de 4%. Mesmo com a pandemia, os assassinatos no Brasil aumentaram no ano passado em todo o país. Nós voltamos já já. Agora são 2h15 pelo horário de Brasília, estamos de volta ao vivo aqui com você. Depois de 2 anos consecutivos de queda, o Brasil teve uma alta de 5% nos assassinatos em 2020, na comparação com 2019, o ano anterior. O levantamento é do Monitor da Violência do G1, o portal de notícias aqui da Globo. O Ceará foi o estado que registrou o maior aumento nas mortes violentas no país. A vida da Claudete mudou com o assassinato do filho Gleison, de 24 anos, em janeiro do ano passado. Ele fazia vídeos de humor na internet. Foi estrangulado por 2 adolescentes depois de uma discussão numa casa na periferia de Fortaleza. Ele foi vítima. Não tinha motivo de fazer isso com meu filho. E espero pela justiça do seu juiz, né? E a de Deus.
porque meu filho está fazendo muita falta, muita falta. O Ceará foi o estado com maior aumento nos assassinatos ano passado. Foram mais de 4.000, 81% a mais que no ano anterior. Para os especialistas, a violência foi favorecida pela falta de policiamento no estado. E um dos motivos foi o motim de parte dos policiais militares em fevereiro do ano passado e os reflexos nos meses seguintes. Depois dos 13 dias de paralisação dos policiais, alguns deles foram afastados das ruas. Logo em seguida começou a pandemia e coube à polícia fiscalizar as medidas de isolamento. E isso foi algo inédito, né? Assim, porque ao mesmo tempo que ela tinha que coibir a criminalidade comum, né, do dia a dia, ela passou a ter que fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos comerciais, dissolver aglomerações, abrindo uma possibilidade, uma margem para acerto de contas, para resolução de desavenças, né? E para o cometimento dos mais diversos crimes, e a gente voltou a registrar crimes com um grau de brutalidade muito elevado. No Brasil, o crescimento dos assassinatos em 2020 foi de 5%. No ano passado, o país teve 43.892 mortes violentas, contra 41.730 em 2019, ou seja, 2.162 mortes a mais. 14 estados apresentaram alta de assassinatos em 2020. Nos últimos 2 anos, o Brasil tinha registrado queda na violência. A diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública elencou os principais motivos para esse crescimento dos assassinatos no Brasil. A fragilidade institucional, que já faz mais evidente, foi a greve da Polícia Militar no Ceará, mas as outras polícias também ameaçaram entrar em greve. O aumento da circulação de armas de fogo e o conflito entre grupos armados criminosos são os 3 fatores mais importantes para a gente entender o crescimento da violência letal, mesmo no momento como o da pandemia, em que a economia parou e que muitas pessoas estavam em casa. Na opinião dela, há maneiras de se diminuir a violência no país. Primeiro ponto, fortalecer controle sobre as polícias. As polícias não podem fazer a população de refém, como aconteceu no ano passado no Ceará. Segundo ponto, fortalecer mecanismos de controle e rastreamento de armas e munições. E, por fim, o combate ao crime organizado. A inadimplência dos estudantes de universidades particulares foi recorde no ano passado. Muitas faculdades estão procurando os alunos para negociar as dívidas e tentar mantê-los estudando. Carlos Henrique estava no penúltimo ano do curso de Educação Física quando a crise financeira agravada pela pandemia chegou para ele. Sentimento um pouco de angústia, né, de você não conseguir cumprir com esse compromisso, né? Ele explicou na faculdade que tinha perdido renda extra de trabalhos eventuais e conseguiu refinanciar a dívida. A universidade conseguiu ter uma ação, uma atitude humana de entender todo esse cenário, entender que alguns alunos estavam com muita dificuldade. Na universidade privada onde Carlos estuda, foi criado um setor só para negociar dívidas. Dos 16 mil alunos pagantes, 2.500 fecharam acordos. Se a gente cria uma facilidade para ele conseguir pagar, ainda que nós abrindo mão de caixa, né? E ele se mantém na universidade, a tendência é que com a recuperação da economia tudo volta ao normal. Para não perder alunos, as faculdades privadas procuraram os inadimplentes, buscando uma solução para cada caso. Adiaram pagamentos, refinanciaram dívidas, isentaram de juros e multas. O importante foi entrar no acordo para que o estudante fizesse a rematrícula para 2021. De acordo com a entidade que representa mantenedoras de ensino superior no Brasil, no ano passado a inadimplência aumentou 20% e chegou ao maior índice da história. O auxílio emergencial do governo foi um alívio, mas só reduziu o prejuízo das faculdades, não acabou com ele. Chegamos a uma inadimplência total daquelas dívidas que já está com mais de 90 dias em atraso, de 11,32% dos estudantes, né? Foi disparado o pior ano. Em algumas faculdades, os alunos vão terminar de pagar o curso depois de formados, um tipo de crédito educativo direto. Raimundo vai pagar em 2021 as mensalidades de 2020 e vai terminar o curso de Direito. Eu me formo esse ano, só faltam 5 disciplinas. E a empresa, né, topou o acordo comigo, foi bom para nós dois. Nós fizemos uma renegociação e, graças a Deus, estou conseguindo pagar. Aldoíro veio refinanciar a dívida do filho. Ele tem uma pequena construtora e não vê a hora de ter um engenheiro civil formado em casa para cuidar dos negócios.
e agora a gente está colocando em dia aqui para que o aluno retorne, né, a ter a tranquilidade e a rematrícula, né, garantida para 2021. Seu filho vai voltar a estudar? Graças a Deus. Tomara. O governo federal estuda como estender o auxílio de emergência por mais alguns meses em função da pandemia do novo coronavírus. O assunto está em discussão com o Congresso Nacional, que vai receber a proposta. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está reunido agora com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, para exatamente tratar desse assunto. Quem tem detalhes ao vivo de Brasília é o repórter Vladimir Neto. Vladimir, boa tarde e bem-vindo. Olá, Trali, boa tarde a todos, muito obrigado. Pois é uma reunião em torno de um almoço lá na residência oficial do presidente da Câmara. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e o ministro Paulo Guedes estão discutindo como arrumar dinheiro no orçamento para pagar novas parcelas do auxílio emergencial. Mais cedo, Rodrigo Pacheco também se reuniu pela internet com os governadores, que deram apoio total à ideia, mas ainda não estão definidos nem o valor e nem a duração do novo auxílio. O benefício começou a ser pago em abril, com previsão de se estender até agosto, mas, diante da pandemia, foi prorrogado com metade do valor até dezembro. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro falou em estender o benefício por 3 ou 4 meses e disse que o pagamento está quase certo, poderia começar já a partir do mês que vem. Agora, a equipe econômica discute a possibilidade de pagar mais 3 ou 4 parcelas de R$200 ou R$250. Os técnicos defendem um valor menor, mas, de qualquer maneira, esse gasto adicional terá de ser aprovado aqui pelo Congresso. Ontem, o ministro Paulo Guedes falou que o país precisa de uma nova medida para autorizar o governo a gastar mais até que a maior parte da população esteja vacinada. A expectativa agora é que os presidentes da Câmara e do Senado, depois desse almoço, falem com os jornalistas para explicar quais serão os próximos passos dessa negociação. Tralha. Obrigado, Vladimir. Você vê o impacto, né, que tem essa demora, o atraso na importação de vacinas, né, esse Plano Nacional de Imunização. Olha como isso tudo vai trazendo consequências bem complicadas para o país agora, nesse começo de 2021. Bom trabalho para você em Brasília. Banco Central divulgou a prévia do PIB de 2020, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil no ano passado. O índice apontou que a economia brasileira encolheu 4,05% no ano passado. E esse resultado foi influenciado pela pandemia, que reduziu a atividade econômica no nosso país. O IBGE vai divulgar o resultado oficial do PIB no dia 3 de março. Esse resultado, se confirmado, vai interromper uma sequência de crescimento do PIB por 3 anos seguidos e vai ser a maior queda desde o começo da série histórica do IBGE, em 1996. E por falar nisso, o PIB do Reino Unido em 2020 foi divulgado hoje e o resultado foi uma esperada catástrofe. Dá uma olhada aqui, a queda de quase 10% é a pior desde 1709, quando o país sofreu uma grande geada e a economia encolheu 13%. No ano passado, a pandemia atingiu todos os setores da economia, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas, Instituto Britânico. Mas o Reino Unido deve evitar uma nova recessão agora. A economia teve alta de 1,2% em dezembro do ano passado. Por 9 votos a 1, os ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitaram o chamado direito ao esquecimento, que foi reivindicado pela família de Aida Cury. Ela foi assassinada no Rio de Janeiro em 1958. Esse caso foi reconstituído e contado no programa Linha Direta à Justiça, aqui da TV Globo, em 2004. A família da vítima pediu indenização por danos morais e pediu também que a história fosse apagada dos meios de comunicação. Os pedidos foram negados nas instâncias inferiores e o caso, então, chegou ao STF. A decisão do Supremo vai servir de orientação para casos semelhantes em todo o Brasil. E significa que os meios de comunicação não podem ser impedidos de divulgar informações verdadeiras e obtidas de forma lícita, caso alguém recorra ao direito à privacidade. A tese vencedora, elaborada pelo relator, o ministro Dias Toffoli, reafirmou que não pode haver um direito ao esquecimento que interfira na liberdade de expressão. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar
em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos, ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, virou réu ontem no Superior Tribunal de Justiça. Ele vai responder por corrupção passiva e também lavagem de dinheiro. Os ministros do STJ também decidiram prorrogar por mais um ano o afastamento dele do cargo de governador. A denúncia do Ministério Público Federal apontou que Witzel favoreceu a contratação de determinadas empresas da área de saúde em troca de propina. Essas empresas, de acordo com as investigações, tinham contratos de fachada com o escritório de advocacia da primeira-dama Helena Witzel. Parte da denúncia se baseou na delação premiada do ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos. O ministro relator deve decidir nos próximos dias se retira o sigilo da delação, como prevê a lei. Quando isso ocorrer, o processo de impeachment contra Wilson Witzel poderá ser retomado. Numa rede social, Witzel criticou o recebimento da denúncia pelo STJ e disse que jamais praticou qualquer ato ilícito. E veja daqui a pouco, parlamentares de Myanmar denunciam violações dos direitos humanos desde o golpe militar da semana passada. Começa o Ano Novo Chinês e o Carnaval pela internet no Rio de Janeiro. A gente volta já já com tudo isso e muito mais. Duas e 31 agora, pelo horário de Brasília, os advogados do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão apresentando a defesa dele neste momento no julgamento de impeachment no Senado. Vamos então até Washington conversar com a nossa correspondente, a Raquel Krahenbuhl. Raquel, bem-vinda e boa tarde para você. Quanto tempo deve durar agora essa etapa, então, de defesa do Trump? Oi, Trali. Bom dia a você, boa tarde a todo mundo aí no Brasil. Olha, Trali, os advogados do ex-presidente Donald Trump têm 16 horas, mas eles devem usar apenas 4 para defender o ex-presidente. Eles estão argumentando neste momento que Trump estava agindo de acordo com o direito garantido pela Constituição de liberdade de expressão e tinha direito de convocar protestos pacíficos. Afirmam que Trump não incitou violência, que sempre defendeu a lei e a ordem e não pode ser condenado por crimes, segundo eles, de um grupo pequeno. Os advogados, Trali, pretendem dissociar Trump do ataque no dia 6 de janeiro ao Capitólio. Nos últimos dias, os deputados democratas, que são os promotores desse julgamento, eles mostraram que Trump estava diretamente ligado ao ataque. Compilaram declarações do próprio ex-presidente na intenção de mostrar que ele preparava uma revolta antes mesmo da eleição. Também exibiram depoimentos dos invasores dizendo que estavam obedecendo Trump. A acusação concluiu que Trump não foi só o responsável, mas ainda não fez nada para parar o ataque e glorificou os apoiadores dele e que, se não for condenado, ele vai continuar sendo uma ameaça à democracia americana. Depois, então, dessa sessão da defesa, os senadores vão ter 4 horas para questionar a defesa e a acusação. E para Trump ser condenado, Tralha, a gente lembra, e depois, posteriormente, perder os direitos políticos, 17 senadores republicanos do partido de Trump precisam votar junto com os democratas. Nessa semana, 6 deles votaram com os democratas e disseram que o impeachment de um ex-presidente é constitucional. Hoje, o presidente Joe Biden disse pela primeira vez que está ansioso para ver se os seus amigos republicanos vão confrontar Donald Trump. Ele falou, Trali, depois de uma caminhada improvisada ali com a primeira-dama, Jill Biden, na área de imprensa da Casa Branca. Eles foram ali mostrar aos jornalistas a decoração, eles foram ver a decoração para os dias dos namorados.
Namorados, que vai ser aqui nos Estados Unidos nesse domingo. E ali os corações, né, que estavam exibidos ali traziam palavras como cura, união, coragem, mensagem que eles querem enviar a todo o país neste momento de pandemia. Trali. Muito bem, muito obrigado, Raquel. Bom trabalho para você aí em Washington, nos Estados Unidos, e até uma próxima oportunidade. Parlamentares de Myanmar pediram para as Nações Unidas que investiguem o que classificaram como graves violações dos direitos humanos cometidos por militares desde o golpe da semana passada. Sobre esse assunto tão importante, eu vou conversar ao vivo agora com o nosso correspondente em Londres, Rodrigo Carvalho. Rodrigo, foi o embaixador britânico, nas Nações Unidas em Genebra que apresentou, portanto, esse pedido. E agora, como é que fica essa situação? Bem-vindo e bom fim de tarde para você. Você também, Trali, para todo mundo que assiste ao JH, os 47 países que fazem parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU se reuniram a pedido do Reino Unido e da União Europeia. A carta lida pelo embaixador britânico fala que os cerca de 300 parlamentares de Myanmar afirmam que os militares atiraram em manifestantes, invadiram os escritórios do partido que estava no poder, confiscaram documentos, registros e propriedades. Os parlamentares também denunciaram que um projeto de lei da junta militar tem o objetivo de restringir o acesso à internet no país. Os Estados Unidos, que impuseram sanções contra os responsáveis pelo golpe, pediram a todos os integrantes do Conselho da ONU que também considerem punições. A China e a Rússia, que têm laços estreitos com os militares de Myanmar, se opuseram à realização dessa sessão. Os protestos continuaram no país hoje. Apoiadores da Nobel da Paz e ex-líder do país, Aung San Suu Kyi, entraram em confronto com a polícia. Centenas de milhares de pessoas se juntaram às manifestações pró-democracia, desafiando a proibição de protestos em massa. De acordo com as Nações Unidas, mais de 350 funcionários do governo, ativistas, jornalistas e monges já foram detidos desde o início das manifestações contra o golpe militar do dia 1º de fevereiro. Myanmar é uma ex-colônia britânica, antiga Birmânia, conseguiu independência só em 1948, tudo muito recente, foi comandado pelas Forças Armadas até 2011, Trali. Então é uma democracia muito jovem, frágil, que enfrenta esse golpe agora. Estamos acompanhando. Obrigado, Rodrigo. Bom trabalho para você e um ótimo fim de semana. Presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Yoshiro Mori, renunciou hoje ao cargo depois da pressão pelos comentários machistas que ele fez numa reunião no começo deste mês. Você acompanha os detalhes agora na reportagem do correspondente em Tóquio, Carlos Gil. Numa autocrítica tardia, Yoshiro Mori se desculpou com as mulheres. Disse que nunca quis diminuí-las e que se sentia patético por ter causado problemas. O agora ex-presidente do Comitê Organizador dos Jogos renunciou 9 dias depois das declarações machistas, como "mulheres falam demais" e pode ser irritante trabalhar com elas. As pressões pela saída desse ex-primeiro-ministro, político e dirigente esportivo de 83 anos vieram de todos os lados. Atletas como a tenista Naomi Osaka, patrocinadores e a governadora de Tóquio, Yuriko Koike. Até essa sexta-feira, quase 150 mil pessoas tinham assinado uma petição pública defendendo seu afastamento. Hoje houve grupos protestando nas ruas contra Mori e pedindo o cancelamento das Olimpíadas. Mori estava no cargo havia 7 anos, desde a criação do comitê organizador. Entre os nomes mais influentes da campanha de Tóquio para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, ele é o terceiro a ter que deixar o posto antes de o evento acontecer. Em 2019, o então presidente do Comitê Olímpico do Japão e homem forte da candidatura da capital japonesa, Tsunekazu Takeda, se afastou por suspeitas de corrupção no processo de escolha de Tóquio como sede dos Jogos. Ano passado, por razões de saúde, o primeiro-ministro Shinzo Abe, grande entusiasta e apoiador da organização, também renunciou. E agora Yoshiro Mori. Mas o comitê organizador não negou que Mori possa ser uma espécie de consultor nessa reta final, embora ele também possa se afastar por completo. O sucessor ou sucessora ainda não foi definido. Um conselho formado por homens e mulheres ligados ao esporte japonês vai decidir. Quem aparece com força nos bastidores, como alguém de consenso e capaz de melhorar a imagem desgastada do comitê local, é a ex-atleta olímpica e atual ministra especial para os Jogos, Seiko Hashimoto.
O anúncio deve acontecer no início da semana que vem. Nosso assunto agora é o Ano Novo Chinês, que começou hoje em boa parte da Ásia. Esse será o ano do boi de metal, que corresponde ao ano 4719 no calendário chinês. O feriado, que costuma ser marcado por viagens e festas, está bem mais calmo. Em Pequim, algumas famílias se reuniram para jantar em videoconferência. Cada núcleo familiar na sua casa. Em Hong Kong, feiras reduzidas com número de pessoas limitado para conter a disseminação da Covid. Normalmente, nesses espaços são vendidas comidas típicas, o que está proibido. Só o mercado de flores funcionou. A entrada das pessoas foi limitada nos templos de Hong Kong. Todos tiveram que usar máscara, mas ainda assim teve aglomeração. Em Wuhan, epicentro da pandemia de Covid, as pessoas foram às ruas para comprar comidas típicas para o Ano Novo. A cidade está praticamente livre do novo coronavírus e, por isso, não enfrenta restrições de circulação tão rigorosas. Na Coreia do Norte, civis e militares prestaram homenagens às estátuas dos ex-líderes Kim Il-sung e Kim Jong-il, ritual típico dos feriados do país. Previsão do tempo agora com a nossa querida Eliana Marques. Eli, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Trali. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Sextou e tá mais fresco, pelo menos aqui em São Paulo, né, Eli? Exatamente, aqui tá mais fresco desde ontem, né? Ontem à tarde, depois da chuva aqui em São Paulo, a temperatura caiu 7 graus em apenas 2 horas. E hoje tá mais nublado desde cedo. Aí, tirando Curitiba, com máxima de 23 graus, as capitais mais frescas são Floripa, São Paulo, BH e Brasília, todas com máximas de 26 graus. Em São Luís e lá em Rio Branco, máxima de 29. E aí, as outras capitais estão de 30 graus para cima. Olha, Rio, Salvador, também Cuiabá e Manaus com máxima de 31 graus e Boa Vista lá em cima é a mais quente do país hoje, com até 35 graus. Parte de Roraima está sem chuva, com sol o dia todo, por isso calorão. Sol o dia todo também aqui no centro-oeste de Pernambuco, avançando por grande parte da Bahia, passando pelo nordeste de Minas, litoral do Espírito Santo e pegando uma parte ali do norte do estado do Rio. Agora, onde o mapa está verde, é quase todo o país, aí sim tem possibilidade de chuva, Tralha. E onde é que tem risco de temporal, Eli? Olha, em grande parte do país, a chuva pode vir com raios e ventos. Agora, risco de deslizamento, principalmente nessas áreas aqui, então pegando a região de Belo Horizonte, também o sul de Minas, a zona da Mata Mineira, a região serrana do Rio de Janeiro, passando pelo Grande Rio e pelo sul fluminense. E aqui, olha, nessa faixa toda, pegando o leste de São Paulo, inclui a capital, o litoral norte e o Vale do Paraíba. E é no Vale, onde fica São José dos Campos, onde ontem parte do teto de um hospital caiu durante a chuva. A prefeitura informou que o reparo foi feito hoje cedo. Em Porto Velho, também choveu dentro de um hospital infantil. Isso foi hoje cedo. Uma criança precisou ser levada para outro local. Ali na região norte, o risco maior de transbordamento de rio e enchente hoje é nessa área aqui do Acre, que está em laranja no mapa. E além do sudeste, que também tem risco de alagamento, o leste de Santa Catarina. Amanhã, os maiores volumes de chuva devem se concentrar onde esse mapa aqui está mais escuro. Então, de novo, a maior parte da região norte, pegando também o norte de Mato Grosso. E aqui, olha, no centro-sul de Minas, chegando até cidades ali na divisa com o Rio de Janeiro e com São Paulo. Tralha. E quais capitais que têm risco de chuva forte ainda amanhã, sábado? Olha, falando por região, né? As capitais com previsão de mais chuva amanhã são essas aqui. Olha, São Paulo, onde a chuva diminui mais só no domingo. Também Brasília com 25 milímetros, Manaus com 35, São Luís com 20 e Porto Alegre lá no sul com 15 milímetros. E agora as regiões com tempo firme, tanto sábado quanto domingo, passando então pelas regiões de Vitória, mas todo o Espírito Santo, por Aracaju e todo o estado de Sergipe, passando ali pela região mais ao norte de Minas, onde fica Januária, também pegando grande parte da Bahia, inclusive o oeste do estado, onde está Barreiras e, de novo, Boa Vista. Gente, uma curiosidade, Boa Vista está no hemisfério norte, onde oficialmente é inverno. Agora, a proximidade ali com a linha do Equador faz Boa Vista ter esse inverno aqui, olha, com temperatura de alto verão. No domingo, máxima de 36 graus, esquenta mais até do que hoje, Tralha. Que coisa. No domingo não, desculpa, amanhã, sábado. Amanhã. Né? Tá bom, tá ótimo. Tá aqui amanhã? Estou aqui amanhã. Estaremos juntos, então. Amanhã é o Thiago com você. Eu estou à noite no JN.
Então tá. Mas segunda-feira estaremos juntos. Tá bom, tá ótimo então. Valeu, Eli. Lá, bom Obrigadão. fim de semana. Bom fim de semana para você também. Tchau, tchau. Olha só, no começo da pandemia, nós mostramos que com as cidades mais vazias, animais silvestres estavam se arriscando mais por ambientes urbanos. Esse fenômeno diminuiu, mas ainda é registrado no Rio Grande do Sul, por exemplo. Em Rio Grande, um jacaré de papo amarelo apareceu dentro de uma piscina. A patrulha ambiental resgatou e devolveu o animal à reserva ecológica do Taim. Em Alegrete, este bugio invadiu uma casa. E um veado foi resgatado depois de passear pela cidade, como esta capivara em Encruzilhada do Sul. A coruja das Torres foi retirada de um carro em Nonoai. Já em Santa Maria, 5 filhotes de jacaré de papo amarelo apareceram em um córrego. Começou a esquentar, eles vêm pra terrinha ali, pro sol, e eles são verde e amarelo. E a gente tem medo dos bichos subir na rua e começar a atacar as pessoas. Nesse caso, o batalhão ambiental constatou que não havia risco e os moradores foram orientados a não se aproximarem dos filhotes. O problema é que nem todos os animais têm a mesma sorte quando entram em uma área urbana. Muitos são maltratados e atropelados e ainda podem ser atacados por outros animais. Esse criadouro em Santa Maria recebeu 12 veados virás nos últimos 2 meses, todos encontrados em cidades da região. 9 chegaram em péssimas condições de saúde e morreram. Nós fizemos todo o trabalho de recuperação, mas é muito dolorido, é muito doído. Todos os dias receber animais que muitas vezes, quando chegam, já chegam mortos dentro de uma viatura policial ou dos órgãos ambientais, justamente para a negligência da mão do homem. De acordo com esse especialista em ecologia e evolução animal da Universidade Federal de Santa Maria, a pandemia contribuiu para a aproximação de animais silvestres das cidades porque diminuiu a circulação de pessoas. Mas outros fatores vêm pesando há anos para que isso aconteça. Desde 2007 nós temos mais pessoas vivendo em cidades do que no ambiente rural. E ao mesmo tempo nós temos uma degradação do ambiente natural das florestas, né? Muitas espécies, né, que talvez fossem extintas se nada acontecesse pela destruição dos hábitats, está encontrando uma forma de sobreviver justamente nesses locais criados pelo homem. Frear esse desequilíbrio ambiental causado pela ação humana é difícil, mas alguns cuidados simples podem começar em casa e ajudar a evitar a aproximação de animais silvestres das cidades para a proteção deles e das pessoas. Não armazenar entulho, por exemplo, que forme abrigo para esses animais, alguns animais peçonhentos, ou manter o lixo num local adequado, de forma que não crie, por exemplo, ratos que servem de alimentos, por exemplo, para muitas serpentes. O ser humano pode conviver de uma maneira harmoniosa com a natureza, né? Contanto que a gente não agrida um ao outro, né? Exatamente. No começo do Jornal Hoje, nós falamos que o Ministério da Saúde disse que assinou o contrato de compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac do Instituto Butantan. O Butantan confirmou o pagamento de 505 milhões de reais referentes aos 8 milhões e 700 mil doses entregues em janeiro, mas não confirmou a assinatura desse contrato dos 54 milhões de doses. Sobre isso, eu volto a falar ao vivo aqui com o repórter Felipe Guedes. Felipe, mais uma vez, boa tarde. E aí, como é que está então esse contrato? Tralli, boa tarde. Seguinte, ontem à noite o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial uma dispensa de licitação, justamente para poder assinar esse contrato. Então já era uma sinalização de que as coisas estavam se encaminhando de fato para o fim. O Ministério da Saúde mandou para o Instituto Butantan um contrato assinado, esse contrato adicional. Só que quando chegou no Instituto Butantan e eles foram ler, eles viram que existiam algumas cláusulas novas ou alteradas daquele documento que vinha sendo negociado entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan. Algumas dessas cláusulas o Instituto não concorda, ele não concorda com algumas dessas cláusulas, então eles estão num momento agora de negociação para chegar a um acordo, né, do texto final desse contrato e aí sim ele ser efetivamente assinado também pelo Instituto Butantan. A gente tentou falar com o Ministério da Saúde sobre esse novo desdobramento, mas até agora eles não deram resposta. Tralli. Tá bom, Felipe. Por bem, né, de todo o país, será ótimo que o Butantan e o Ministério da Saúde entrem num acordo, né? Porque nós temos 54 milhões de doses aí, né, que estão em jogo nessa questão do Plano Nacional de Imunização. Valeu, obrigado. Bom trabalho para você. E também no começo do Jornal Hoje, a gente viu que todas as grandes cidades criaram várias restrições para evitar aglomerações no Carnaval.
Com a pandemia do novo coronavírus, não dá, obviamente, mesmo para colocar o bloco na rua. Mas em casa dá. Então, tem vários grupos tradicionais do Carnaval do Rio que vão se apresentar em teatros e transmitir para quem vai sambar em casa. E os sambas consagrados às tradicionais marchinhas para trazer a alegria do carnaval nesse momento tão delicado de pandemia. É uma saída segura e, no mínimo, criativa para quem quiser entrar no ritmo. Blocos de carnaval tradicionais, como o Cordão do Boitatá, vão fazer lives, transmissões ao vivo pela internet, direto do palco do Teatro Riachuelo, na Cinelândia, no centro da cidade. Nos ensaios, deu para matar um pouco da saudade. A gente que respira a rua, que se alimenta da rua, poder levar um pouco dessa energia para a rua, para dentro da casa das pessoas, para que elas consigam curtir um pouco, respirar um pouquinho do carnaval dentro das suas casas, né? O Cordão do Boitatá completa 25 anos. O bloco costuma reunir quase 100 mil foliões madrugadores à beira da Baía de Guanabara no carnaval. A festa, com a apresentação de muitos músicos e horas a fio de folia, desta vez vai ser diferente. Os blocos vão subir ao palco, mas a plateia não vai estar aqui no teatro e nem lá fora. Para evitar aglomerações, quem quiser fazer a festa vai ter que ser dentro de casa. A pandemia fechou o acesso dos blocos às ruas do Rio, mas abriu-se uma porta virtual para o Carnaval Carioca entrar na casa de foliões do Brasil inteiro e do mundo. Para um dos fundadores do Boitatá, o desafio do encontro online é levar a animação e o encantamento para o público. Os encontros com os blocos vão ser de tarde e de noite. E quem perder pode acessar de novo. Ontem entraram em contato comigo um pessoal de um festival de cultura brasileira de Viena, um pessoal na França também já empolgado, enfim. Vamos poder passar um pouquinho dessa magia para o mundo, né? Outro veterano do Carnaval de Rua, que nasceu em 1918, em meio à pandemia da gripe espanhola, também não vai deixar a data passar em branco. O Bola Preta gravou apresentações no Teatro Rival, também no centro, que serão publicadas na internet durante o Carnaval. O Bola Preta é tradição, paz, amor e folia. E da agora em diante é tradição, paz, amor, folia e respeito à vida. Depois de um longo período de isolamento, para os músicos também é um alívio poder se apresentar. Para a cantora Marina Iris, a cultura vai servir um pouco de alento. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar. É isso aí, né? Esse ano o bloco de rua vai virar bloco de casa, né? Isso para que no ano que vem o bloco de rua volte com força total, né? No carnaval. Globo Repórter de hoje vai mostrar como é que você pode levar uma vida mais saudável, saúde para a sua mesa. Nossas equipes acompanharam brasileiros que conquistaram qualidade de vida mudando o cardápio das refeições. Receita simples e uma mudança na rotina. O que fez a jovem que pesava quase 100 quilos e em 3 meses conseguiu perder peso e recuperar a saúde? O meu corpo está pedindo socorro. Os benefícios do brasileiríssimo arroz com feijão. E o PFinho, que ensina desde cedo os segredos da boa alimentação. O desafio dos agricultores para garantir a mais brasileiros o acesso à comida de verdade. E o produtor de arroz que plantou árvores e colheu água. É hoje no Globo Repórter. E uma última notícia que vem do futebol. O São Paulo acertou a contratação do técnico argentino Hernan Crespo. O novo técnico deve ser anunciado oficialmente ainda hoje pelo tricolor paulista. Crespo tem 45 anos e, como técnico, conquistou a Copa Sul-Americana com Defensa e Justiça no mês passado. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever as nossas reportagens desta sexta-feira, daqui a pouquinho, basta você dar um pulo no Globoplay. Tá bom? Muito obrigado sempre aqui pela sua companhia. Amanhã estaremos juntos de volta no sábado. Um excelente fim de semana para você e fique em paz.